Obrigado, Excelência. Excelência, em que pese a manifestação ministerial, a ação penal deve ser julgada improcedente pelas questões preliminares que passo a expor. A primeira preliminar diz respeito ao artigo 158, seguintes do Código de Processo Penal, que é a quebra da cadeia de custódia da prova, que existem métodos métodos formais e rastreáveis para a preservação da prova. Nos autos, a Excelência verifica-se, conforme a prova produzida, que foram 3 os pontos distintos de apreensão da droga, em 2 momentos também diferentes. Cada denunciada, cerca de 5 ependorfes e em local diverso, mais 45. Entretanto, conforme o boletim de ocorrência de folhas 2 a 5, todo o material indevidamente foi reunido em conjunto, acondicionado sobre o lacre 008-8769 e encaminhado ao Instituto de Criminalística para laudo provisório, folha 29 e 31. Após o exame preliminar, o material passou ao lacre número A23-11-39-155, sendo retirado 2 gramas para para a confecção do laudo definitivo. Ocorre, Excelência, que o material analisado em São José dos Campos não corresponde ao material originalmente apreendido, ou ao menos não é o mesmo submetido ao laudo de constatação. O laudo definitivo, as folhas 192, informa o lacre A23-11-38-155, divergente daquele registrado no laudo provisório, o que configura clara quebra de cadeia de custódia. Em situação semelhante, eu cito o RESP 2.024.992, proveniente de São Paulo, relatoria do ministro Teodoro Santos, da 6ª turma do STJ, julgado em 5 de 3 de 2024, reconheceu a ilicitude da prova e absolveu o acusado por ausência de materialidade delitiva. Assim, diante da divergência de lacres e da violação ao artigo 158 seguintes do Código de Processo Penal, em especial o artigo 158-D, também do mesmo diploma, requer a nulidade da apreensão, do acondicionamento e da análise, com a consequente absolvição das denunciadas nos termos do artigo 3862 do Código de Processo Penal, por ausência de materialidade delitiva por quebra da cadeia de custódia da prova. Em segunda preliminar, Excelência, além da divergência dos lacres, houve outra quebra de cadeia de custódia, do acondicionamento conjunto de todas as substâncias sem qualquer individualização. Tal conduta impede determinar se o material encontrado com cada denunciada correspondia ao mesmo produto apreendido em local diverso, sobretudo diante de depoimentos divergentes dos agentes públicos. A título exemplificativo, não se pode saber se os frascos apreendidos com Samanta continham bicarbonato, substância lícita, ou outra substância ilícita, tal como a cocaína. O STJ já declarou ilícita a prova em situações semelhantes, como no HC 952.013, também proveniente de São Paulo, relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª turma, julgado em 22 de 11 de 2024. Portanto, requer-se novamente a nulidade da prova material por quebra da cadeia de custódia da prova, artigo 158 seguintes do Código de Processo Penal, e a absolvição por ausência de materialidade nos termos 3862 do CPP. Também, em sede preliminar, requer-se a nulidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal por usurpação de função pública e ausência de fundadas razões. Os agentes afirmam ter visualizado o ato de mercância com o motociclista não identificado. Contudo, apesar de ter alegado visto a entrega do objeto de cerca de 2 centímetros, não soube indicar placa, cor, modelo ou qualquer dado relevante da motocicleta, mesmo sendo declarado nesta audiência pelo guarda Felipe que estava a cerca de 10 metros de distância dos fatos. Não houve apreensão de valores, embora afirmasse ter presenciado a venda. Ademais, há flagrante divergência dos depoimentos em sede policial. O guarda Felipe disse que o suposto entorpecente encontrado próximo ao local dos fatos foi indicado pelas denunciadas. Em audiência, mudou sua versão, dizendo que não foi indicado pelas acusadas, o que passa a corroborar o que foi dito pelo guarda municipal Jonathan em sede policial. As denunciadas, por sua vez, apresentaram versão coesa, negando o ato de mercância no ato da abordagem e relatando que a abordagem decorreu de perseguição anterior a terceiro, que fugiu e não estava acompanhado destas. O STF, no recurso extraordinário 608-588, limitou a atuação da Guarda Municipal ao policiamento ostensivo, vedando atos de natureza investigativa. Aqui, a abordagem foi realizada sem fundadas razões, configurando verdadeiro ato investigatório, violando o artigo 240 CPP, além da jurisprudência citada. Assim, pela ilicitude da abordagem e usurpação de função pública, requer-se a nulidade da busca pessoal,
e a exclusão de toda a prova dela derivada, sendo as denunciadas absolvidas pela ausência de materialidade delitiva, nos termos do artigo 3862 do Código de Processo Penal. Sendo ultrapassadas preliminares, no mérito, houve confissão por parte da denunciada, razão pela qual não há o falar em procedência da ação penal neste ponto. Por necessidade, esclarecendo que não há qualquer tipo de associação capaz de ensejar a condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas. Não há prova de que a denunciada estivesse na prática delitiva há mais tempo do que o declarado, inclusive com depoimentos dos agentes policiais que não a conheciam. Dessa forma, passo aos pedidos em face à dosimetria da pena. A denunciada é primária, possui residência fixa, emprego lícito e de bons antecedentes. Em relação ao artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecente apreendida é pequena, menos de 23 gramas, bem como sua natureza não é de extrema relevância, haja vista não ter sido encontrada, por exemplo, na forma de crack. Não há prova negativa das circunstâncias constantes do artigo 59 do Código Penal. Ressalta-se que o procedimento constante das folhas, que os antecedentes constantes nas folhas 57 e 58 aponta pela absolvição da denunciada na ação penal anterior. No mais, uma vez que a confissão requer a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, na terceira fase da dosimetria, concordando com a manifestação ministerial, requer o reconhecimento do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sendo aplicada a redução no seu grau máximo. Sendo aplicado o referido redutor, requer a substituição da pena por restritiva de direito, nos termos da súmula vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal, requer ainda, na fixação do regime prisional, a observância das súmulas 718 e 719 também do Supremo Tribunal Federal. Por fim, excelência, ante a manifestação ministerial, até mesmo pelo regime aberto, e diante dos documentos acostados aos autos, provando que a denunciada é mãe e responsável por 4 menores de idade, sendo 2 menores de 12 anos, requeiro a revogação da prisão preventiva de forma imediata. Nada mais, excelência.